Bom dia, boa tarde ou boa noite, exploradores do multiverso. Aqui quem vos fala é Juliano Tiama e esse é mais um Degustando Séries na edição especial de Stranger Things. E agora em vídeo, sim, nós viemos aqui para comentar, sobre os primeiros 4 episódios da 5ª e última temporada da série, em vídeo, ao vivo e a cores, quase ao vivo, mas ao cores para vocês verem aqui as nossas reações e tudo mais. E claro que para dar continuidade ao nosso papo, ao nosso especial, eu estou aqui com o Rodrigo Resenha e a Alicia. Sim, voltamos a Hawkins agora, não revisitando, agora de volta no olho do furacão, no caos que está instaurado em Hawkins. Com tudo essa última temporada, já com 4 episódios assim jogados na nossa cara. Claro que aqueles 5 primeiros minutos do YouTube foram essenciais para a gente já ver a diferença aí, do que eles já estavam bolando, que eles já estavam querendo trazer para a gente, e já citou muito bem a gente do que está aí por vir. Então, bora discutir. Eu sou a Alicia, se vocês quiserem me acompanhar, @prettyli, e é isso aí, bora pro assunto. Para me seguir é o @deixa eu te indicar no Instagram, TikTok e YouTube, com conteúdo de filmes e séries. Créditos, @resenha pós-créditos, falando de filmes, séries e cultura pop. E em breve também vídeos sobre o volume 1 de Stranger Things 5. E também segue a gente aqui no seu escutador de preferência, o Podverso da Geek. Aproveita para nos avaliar com 5 estrelas, pois toda semana tem conteúdo novo aqui no nosso Podverso. E depois da vinheta teremos spoiler, então escute por sua conta e risco e bora pro papo. Degustando séries. Para iniciar o nosso papo, vamos assim, cada um falar de forma bem breve suas impressões, gostou ou não gostou dos primeiros 4 episódios. Rodrigo. Gostei muito mesmo, até mais do que eu estava esperando, porque a gente estava um pouco preocupado, de como é que seria essa dinâmica para uma última temporada, se ia atender nossas expectativas e fazer valer o tamanho da série. E felizmente sim, fiquei bem contente porque a série desde o início tem um senso de urgência e ela nos faz sentir isso e ficar preocupado com os personagens e embarcar nessa ação do início ao fim desses 4 episódios. Como já tô adorando, apesar dos receios, que a gente já tem aí, a gente já tá meio calejado com finais meio duvidosos. Não só a gente, como o Finn Wolfhard também soltou pra gente que ele morre de medo de Stranger Things ter uma recepção igual o final de Game of Thrones, Então, assim, vai vir ainda muitas surpresas pra gente, tem ainda aí o restante da temporada pra gente ver, mas esses 4 primeiros episódios pra situar, pra trazer, já nos ambientar, já matar aquela saudade da galerinha principal ali, já veio logo de cara, e eu acho isso sensacional pra gente poder já matar essa saudade, já saber como estão os nossos personagens favoritos, graças a Deus, dá pra gente saber como eles estão, quais os desenvolvimentos que eles estão tendo e como essa temporada aí tá prometendo. E eu acho que até agora eles estão indo muito bem. Eu vou um pouco contra. Gostei com ressalvas. Eu acho que, não sei se também pela ansiedade, mas eu comecei a curtir, assim, de adorar a partir do meio do 3º episódio pro 4º. Ali realmente foi puro suco do surto. Os episódios iniciais, eu achei que eles deram mais tempo de tela para certas coisas e eu fiquei, meu Deus, tem tanta coisa para se resolver, por que estão aqui? Mas enfim, fui confiando no processo, mas eu confesso que, para mim, o suprassumo foi do meio do 3º episódio pro 4º. Eu terminei o 4º episódio, eu não conseguia nem dormir, era 2:30 da manhã e eu tava completamente surtada, porque sim, eu assisti tudo de uma vez, eu não consegui esperar. Eu pensei, vou assistir só os 2 primeiros, mas
não consegui parar. Eu pensei, não vou conseguir dormir se eu não souber como é que vai terminar o quarto episódio. E vocês, como é que vocês assistiram esses primeiros episódios? Parar, não por vontade ou por não estar gostando. Entre o terceiro e o quarto eu dei uma dormidinha. E aí assisti o quarto no dia seguinte. Mas pegando o que a Ju falou, né? Eu acho que eu vou desconcordar com o que ela falou, né? Tipo, cada um tem a sua opinião e gostou ou não gostou, né? Mas pra mim, tipo, o primeiro episódio ele funciona quase como um piloto, entre aspas, né? Por mais que tenha essas reapresentações, né? Parece que, tipo, tava ali, cada momento a gente tem que colocar alguém aqui pra aparecer, né? Pra, tipo, lembrarem que esse personagem, ele tá aqui, né? E depois lá no final tem um outro momento que a gente tem que, né, falar depois do tipo assim, esse personagem ainda está aqui. Então acho que a última temporada ela tá pegando todas as pontas, né? Todas as pontas, soltas ou não, da série e trabalhando elas, né? E eu acho que, pra mim, no caso, o segundo episódio tenha sido o que eu mais tenha ficado um pouco mais desatento, assim, ou tipo, não que eu não tenha, nenhum deles eu não gostei, eu vou dizer que eu não gostei, eu gostei de todos, mas o segundo episódio, se fosse pra escolher um que eu fiquei um pouco menos contente, foi ele. Ainda assim que no final ele seja, tipo, surpreendente também, tipo, com a resposta que ele nos dá, mas pra mim o primeiro, tipo, o terceiro e quarto, então, meu Deus do céu, tipo, que isso? Entendeu? Que isso, Stranger Things? É final de temporada. É final de temporada com maiúsculo, né? Em maiúsculo. Para vocês, já pegando ali primeiro episódio, né? A gente começa com flashback do Will, lá em 1983, né? No mundo invertido. E agora que já está liberado spoilers, você está aqui, você já sabe que nós vamos dar spoilers, vamos falar do Will. Esse flashback acho que contextualiza, né, o fato de que ele foi escolhido, de fato, não foi mero acidente, foi premeditado, uma ação totalmente premeditada, né? E como ele foi parar com aquela videira na boca dele, né? Porque até então, a primeira temporada mostrou, na hora que ele foi resgatado, ele só estava lá, a gente não sabe, e aí rolou todas as teorias. Foi o Vecna que saiu do mundo invertido e tudo mais. Nesse flashback não fica explicado, porém a minha interpretação, Juliana, é que foi o Demogorgon mesmo, e eu não sei como é que eles vão explicar a fechadura se mexendo, ou se vão entrar nesse detalhe. Mas a questão é, o Vecna mandou lá o Demogorgon pegar ele, e o Will iria fazer parte desse experimento do Vecna. O que eu quero saber de vocês é o que vocês entenderam, já pegando o episódio 4 final, né, que a gente vê ali que o Will consegue ter poderes. Vocês acham que o sequestro das outras crianças foi um efeito de o Will ter escapado do mundo invertido e o Vecna ter descoberto que realmente esse experimento deu certo, ou vocês interpretaram que ele deixou que o Will fosse resgatado para ele ver se ia rolar mesmo esse experimento dele? O que eu vejo do contexto desde a primeira temporada, até das teorias que o pessoal, né, já estava correndo para fazer, e realmente algumas coisas fazem muito sentido. Por exemplo, se o Will não iria conseguir comunicar-se com a Joyce, né? Então quem estava ali provavelmente se comunicando com a Joyce seria o Vecna, né? Já que entra naquela questão das luzes, se a cidade parou quando, né, tava ali, o Will chegou, né, que foi criado, então, a Hawkins no Upside Down, eles não faria sentido como que o Will ia saber que a mãe estava fazendo aquilo lá no universo normal, né, não na dimensão X. E isso faz muito sentido. Outra coisa que, entre as teorias que eu vejo que foram desenvolvidas, era que quem abriu a porta não seria o Vecna, e sim a 11 escapando do laboratório. Tanto é que faria também muito sentido com o fato dela identificar o Will quando o Mike mostra a foto, né? Ela aponta para o Will. Então, provavelmente, a Eleven, nessa fuga que ela estava do Demogorgon, ela teria encontrado com o Will no meio do caminho, alguma coisa do gênero.
Outra coisa que faria sentido, sim, o Demogorgon levar o Will pro Upside Down. Até porque a gente já tá tendo, nessa última temporada, a facilidade dos Demogorgons de abrir portais aleatórios no meio do nada. Claro que a gente também pode falar da questão do véu, né? A gente pode falar que tá cruzando os mundos ali da dimensão X com a realidade, o que facilita muito a entrada dos Demogorgons na nossa realidade, né, no caso. E eu também vejo nessa questão de que o tempo todo, né, da mesma forma que o Henry foi o Will está sendo né? Então, assim, é o primeiro pelo primeiro. E esse teste de realmente ele deixar voltar, se for se conectar com a parte mais expandida do universo, se a gente for falar da questão do teatro também, há um back aí com a Joyce também. Então, a gente precisa entender até onde eles vão adaptar, até onde eles vão trazer essa informação para a gente. Né? Tal como o Henry foi o primeiro do Brenner, a gente precisa lembrar que o Will é o primeiro do Vecna. Então, ele voltar, né, para essa realidade, ver como ele ia reagir, foi um experimento. O tempo todo eles são tratados como objetos de laboratório. Então, assim, eu acho que é para dar um senso de... as coisas são muito parecidas nos dois universos, os objetivos, querendo ou não, são muito parecidos, eles se entrelaçam. Então... eu acho que a volta do Will foi por querer sim do Vecna, de saber se ele talvez tivesse contato de volta para cá, se ele conseguiria furar esse véu de volta para cá, qual seria, né, a probabilidade dele conseguir sobreviver de novo nesse universo. E o tempo todo o Will é um espião, ele nunca saiu da conexão da rede colmeia, né? Então eu acho que o tempo todo o Vecna estava ali usando ele como um elemento, tal como a gente pode citar, por exemplo, Harry Potter e Voldemort, naquele negócio de sentir mesmo, né, os próximos passos, a questão das Horcruxes e tudo mais. Então, a gente teve várias referências aí, se a gente for pesquisar no mundo nerd, né, nesse parâmetro, a gente vai ter várias referências, tal como Alice, tal como a própria Dobra no Tempo, de como esse universo está se conectando cada vez mais com outros aspectos. É que a gente está muito adentrado no universo de D&D, porque a gente tem a mesma visão das crianças o tempo todo, que é a realidade deles, né, e que facilita eles interpretarem, entenderem o que está acontecendo ali, até porque as imagens, né, no caso, não batem, né, com as referências de D&D em si. Mas eu acho legal a forma que eles transmitem isso com uma facilidade para entender o que está acontecendo na realidade deles. Então, eu acho que sim, foi proposital o Vecna tanto puxar ele quanto devolver ele, justamente para ver o quanto dessa rede colmeia ia funcionar. E a gente está vendo pela primeira vez, por exemplo, o Upside Down que o Will teve do que a Holly está tendo. Né, completamente distinto. A Holly é completamente Alice, né? Tá vivendo num país das maravilhas, enquanto o Will ficou passando perrengue. Então, entra num contraste muito grande entre duas crianças ali, né? E tem a sua pequena, né? Não tão pequena diferença de tempo ali de recolhimento. Eu não sei vocês aí, qual é a perspectiva entre as teorias, aí, Rodrigo? As pontuações. O que você acha? É que nem que a Ali comentou, eu acho que toda a ação do Vecna aqui tem se mostrado como estratégica, né? E eu acho que a última temporada ela vem aí para reforçar isso, as coisas que estavam subjetivas pra gente ao longo das temporadas anteriores, a gente pensar se era ou não era uma ação do Vecna, se era ele ou não era, o fundamento disso tudo. Eu acho que essas respostas estão começando a surgir agora e vão, claro, ser mais concretizadas nos próximos episódios. Porém, em relação ao utilizar o Will, para mim tá muito claro assim, que o Will é o elo, né, a conexão que ele tem principal com o mundo real. Ele precisava ter essa antena / hospedeiro aqui, usando até o exemplo que a Ali falou ali do Harry Potter, né? Quase como uma Horcrux ali do Vecna. Eu sinto que o Will tem essa conexão com ele, assim como as outras crianças talvez tenham também agora que estão lá naquele casulo lá. Mas o Will acaba que já conseguiu domar isso de alguma forma, né? Com o final ali do 4º episódio. Ele tem essa conexão
com o Vecna, e por um lado ele agora conseguiu ter as rédeas dessa conexão, de utilizar os poderes do Vecna, né? Porque ele faz com os Demogorgons aquilo que o Vecna faz com as vítimas dele, né? Ele vai lá, trava os Demogorgons e contorce eles, né? Então ele usa os poderes psíquicos do Vecna, mas não sei se com conhecimento do Vecna ou não, mas eu acho que o Will tem agora essa carta na manga, mas ainda assim a gente não sabe o risco e a gravidade, né, dele fazer isso, né? Porque daqui a pouco, se for numa linha que nem a gente comentou aqui de Harry Potter, de Horcrux e conexão e tal, no final o Will vai ter que se sacrificar pro Vecna morrer. Esse é um ponto, esse é um excelente ponto. Eu achei que o fato do Will ter poderes fez total sentido. Não foi, tipo assim, uma decisão pra, sei lá. Não, eu acho que a construção do personagem enveredou para que chegasse nesse ponto. Ele sempre foi diferente. Ele nunca voltou a ser normal. E é como ele até fala pra mãe, né? Que a conexão com o Vecna, o mundo invertido, nunca foi quebrada, nunca saiu dele, né? Então, no momento em que ele consegue ter o controle dos Demogorgons e ele consegue matar os bichos igual o Vecna faz, o olho dele fica igual ao do Vecna, eu na hora pensei, vai ser quase impossível esse menino sair vivo. Porque na hora que matar, e tipo assim, diferentemente das outras crianças que acabaram de ser sequestradas, o Will tá nessa há anos. Essa conexão, esse elo, eu sinto que tá muito mais forte. É uma coisa que tá ali intrínseca agora no DNA dele. Então, na hora que matar a fonte, ele vai de arrasta. Olha, só se fizerem uma decisão, conseguirem chegar numa articulação muito assim, para esse menino não morrer. E isso eu acabei ficando um pouco triste, porque me veio duas coisas. Eu pensei, até estava discutindo com umas amigas sobre isso. Eu falei, gente, eu acho que a Eleven e o Will não vão se safar, não. Eu acho que eles dois vão de arrasta. O Will mais ainda. Agora, com essa revelação, eu acho que ele vai mais ainda, né? Então, as outras crianças, eu fiquei na dúvida também, porque como o elo tá muito recente, talvez ainda consiga se salvar, mas também não sabemos, né? Mas... Eu vou fazer uma pontuação nisso, porque assim, quando a gente pelo que a gente sabe do Henry Crew, é que ele adquiriu as habilidades dele ao entrar na dimensão X, né? Então, assim, quem entrou na dimensão X, tal como o Henry Crew, foi o próprio Will. As crianças, não. As atuais crianças, elas estão entrando e ficando meio que na mente do Vecna. Não necessariamente no Upside Down. Até porque o que a gente está tendo ali com a Max, ela vivendo de lembranças, né, do Henry. Então, assim, eu acho que, de fato, elas estão protegidas do universo extra, né? O único perigo maior ali seria ele. E, claro, a gente pode interpretar, por exemplo, aqueles escorpiões que também aparecem como outros tipos de perigo que são existentes ali na mente dele, mas que, em si, eu acho que essas crianças não vão ter outras habilidades ali, tal como eles tiveram. Não serão, tipo, uma nova remessa de crianças numeradas, vamos colocar assim. Eu acho que... porque, por exemplo, a Eleven, a Kali, né, a 8... eles foram levadas a ter esse desenvolvimento psíquico, mental, fizeram um treinamento ali, trataram como objeto de laboratório. Essas crianças não, elas estão ali, vou falar assim, por acaso, destino, elas estão sendo raptadas. Então, acho que, de fato, vou falar assim, tirando a Holly pela fala do Mike, eu acho que nenhuma das outras vão ter outras habilidades. Eu acho que realmente estão ali só sequestradas. Da mesma forma que, tipo, a Max está sobrevivendo porque ela está na mente do Vecna, não porque, por exemplo, o corpo dela não está ali, mas o resto, todos estão ali de corpo físico, né? A Holly foi sequestrada, mas ela foi sequestrada em corpo físico, enquanto a Max está presa ali em mente, porque o corpo dela está no hospital. Então, eu acho que vai também dar esse senso de diferença
da potencialidade do que as coisas vão atingir umas às outras ali. Então, acho que realmente vai ter esse tipo de explicação, esse tipo de diferença entre os contextos. Agora, vamos falar assim, a Holly, né, a nossa abençoadinha, literalmente nossa abençoadinha clériga, provavelmente, né, vamos falar assim, o jeito que o Mike fala dela, além dele ter dado uma versão micro dela lá, bonitinha de tabuleiro, ele brinca, né, com o fato dela poder abrir portais. Então, vamos supor que realmente a Holly tem alguma habilidade ali que surja assim, 45 do segundo tempo e realmente ela faça uma fenda e consiga passar com essas crianças, né? De alguma forma, que ela abra, sei lá, o espaço igual a Max faça, né? Com a música, e isso aconteça com a Holly de alguma forma e eles consigam passar o portal. Talvez brinque muito com essa teoria aí, tal como a gente já teve, de novo, o Mike também brincando com o próprio Will. Ah, você é o mago do grupo, né? Você é o sorcerer daqui. E depois brinca, mas você é o Vecna, né? E ele, você acha que eu sou maldosa, quer destruir tudo? Então, de fato, então assim, tal como o Rodrigo pontuou, ambos vão ter que acabar se destruindo no final, sabemos a conclusão do ato de acabar se destruindo, eu acho que tem várias bandeirinhas que já estão se erguendo aí no meio do caminho e que vai abrir espaço para a gente entender mais ou menos qual vai ser o posicionamento de cada um. Assim como a Onze encontrou a Kali, assim como o Vecna está ali prendendo a Holly sendo o nosso coelho branco ali, e vamos seguindo para tentar entender quais vão ser os próximos passos, né, de tudo isso. Sobre o Vecna ter adquirido os poderes dele na dimensão X, é porque existe, né, a peça de teatro que foi para Broadway e que conta a história de origem dos poderes, né, do Henry. E daí a história é canônica, né, é uma história que faz parte do canon. Inclusive nessa 5ª temporada a gente tem uma cena que remete a isso, que é a memória dele lá na escola, da peça que a Joyce está organizando. Isso faz parte, né, de um contexto dessa peça de teatro, né. E também, aparentemente, nós temos o lance da caverna, que é onde a Max está escondida, né? Então, na peça, para quem não sabe, o Henry, quando ele é criança, né, ele tem contato com o equipamento, né, que acaba levando ele, né, de forma bem resumida, que inclusive eu estava roteirizando meu vídeo para falar disso hoje. Ele acaba adquirindo esses poderes porque ele entra em contato com um equipamento, né, que leva ele para a dimensão X, aonde ele adquire esses poderes, né? E aí o projeto que a Eleven faz parte, como foi explicado lá na 4ª temporada, é que o Brenner pega o sangue do Henry para fazer esses experimentos, e por isso que as crianças nascem aí, né, com superpoderes. Eu também acho que não é isso que vai acontecer com a Holly e as outras crianças. Então, também não acho que elas vão morrer. Eu acho que eles vão conseguir dar um desfecho para essas crianças serem salvas, né? Mas também não sei como elas vão sair dali ainda. E você, Rodrigo? A gente vê, né, que a Joy, ela é a diretora, enfim, promotora da peça ali da escola, que é o título, se não me engano, é Oklahoma, né? Oklahoma? Algo assim? Na série, sim. Na peça, isso. Não. Não, a peça na vida real, sim. Na Broadway, acho que é primeiras sombras, primeiros... Algo assim, Stranger Things. O nome da peça é The First Shadow. O nome da peça de teatro que a Joyce está promovendo é Oklahoma. Isso. E a data, vocês perceberam isso? Que a data da peça na série é 6 de novembro. Isso. Sim. 6 de novembro, Sim. Né? Data em que o Will desaparece na primeira temporada. E também 6 de novembro, a data que o Lucas fala aqui nessa temporada, que ele faltava acho que 3 dias, né, para o 6 de novembro, que fecharia esse ciclo, né, em que tudo começou em Hawkins. Então é legal que você que está nos ouvindo vá atrás da peça para entender um pouco mais, né, pelo menos um resumo, já que não tem como a gente ter acesso a ela aqui no Brasil, mas pelo menos um resumo. Vai sair, viu? Vai sair, deixa eu te indicar. Vai sair. O que tem na peça? Vem aí. Não, então, acompanhe lá onde a gente indicar, porque é legal, porque vai ajudar bastante para entender a origem, né,
do Vecna e, consequentemente, tudo que influenciou, né, o que a gente está vendo aqui. Porque a questão da caverna em si, entendo que seja o trauma do Vecna, né? Descobrimos o calcanhar de Aquiles dele. Então, assim como ele explora o trauma das pessoas, né, ele vai lá nas mentes fracas, como ele fala, e utiliza de um trauma para conseguir enfraquecer a mente da pessoa e tomar posse dela e fazer o que faz, o Vecna também tem aí o seu trauma para que, quem sabe, né, a galera aí, nossos queridos e queridas, consigam vencer ele. Mas eu acho que em relação à conexão dele com o Will, só para também não estender muito nesse assunto, eu até penso que possa existir um final feliz, sabe? Que de alguma forma o Will sobreviva. Mas para mim ele só vai sobreviver se eles conseguirem romper essa conexão de algum jeito. Talvez o Will fique com alguma sequela disso, mas não acho que o Will vá sobreviver e ficar integralmente bem, assim, sabe? Tipo, acho que... Não sei, só sei que acho que não teria que ter essa desvinculação do Vecna, e não sei como, porque se não houver a desvinculação e o Vecna, né, sendo felizmente derrotado, o Will vai nos dizer adeus. Cheio dessa demonstração do poder dele, que surgiu justamente da conversa com a Robin, né? E a Robin, ela fez um papel maravilhoso, ela desempenhou um papel maravilhoso nesses 4 episódios ali, como uma pessoa que acolhe o Will, né? E como a pessoa que, junto com o Mike, dá esse insight para ele de tipo, será que eu consigo, né? Então, e agora que rompeu tudo lá em Hawkins e tal, e acho que é por isso que ele estava tendo essas Demovisions também, porque ele nunca teve, né? Mas a gente também não tinha esse fragmento dentro da cidade como está tendo agora, né? Então, eu achei muito interessante como ela agiu ali. Gente, a Robin é muito perfeita, desde a ideia da antena, né, a associação que ela fez da antena do Will, que fez total sentido, ao fato dela tentar incentivar ele a abraçar a real natureza dele, né, o verdadeiro eu dele. Então, achei isso bem legal. Robin, nessa temporada, ela tá tomando um espaço muito maior, né, porque, assim, desde o começo, eu achei muito legal já, logo de cara no primeiro episódio, porque ela que situa a gente de tudo que tá acontecendo ao longo desse tempo que a gente ficou, assim, off de Hawkins, sabe? É ela que tá ali comandando a rádio, e esse ponto é fantástico, é uma virada de chave fantástica, o fato de terem deixado ela comandar o programa, ela ser a host. Porque é ela que desvendou o negócio das músicas, foi ela que desvendou justamente os códigos, né, dos russos. Então, assim, é ela que justamente traz aí um código secreto entre as músicas sobre o que está acontecendo, onde todos eles do time, né, presta atenção. Finalmente a gente não está tendo eles só fragmentados, né, a gente está tendo vários núcleos, mas como a gente vê como todos os núcleos estão se unindo num lugar só, e a gente realmente está tendo todos eles conversando. E a Robin ali, quando ela começa a falar, sabe de não sei o quê, porque vai lançar não sei o quê, a partir das 2 horas, não sei o quê. Perfeito. E é o momento que todos ali estão prestando atenção, porque ela está dando as deixas, está dando o que é para ser dito. E é muito legal que não desfizeram o grupo, né, dela, do Steve, logo de cara ali, mas ficou sensacional a montagem deles. Quanto a Robin e o Will, eu acho muito bom, porque, de novo, da mesma forma que ela teve que se descobrir de uma forma, né, nesse quesito todo do LGBTQIA+, eu acho muito legal a forma que ela abraçou o Will, e ela entendeu logo de cara que ele não estava conseguindo se entender ali, de fato. Porque o tempo todo a gente tem o Will criança, o Will mais ou menos, assim, passando os perrengues dele, porque ao mesmo tempo que eles estão passando os perrengues, eles continuam sendo crianças, adolescentes, pré-adolescentes, tentando crescer, né? A gente tem o momento deles lá de serem birrentos, a gente tem o momento deles
de serem mais chatinhos, que a gente sabe que esse momento de hormônios pré-adolescência é uma fase meio complicada e principalmente se descobrir em meio a tudo que está acontecendo ali. Então a gente também precisa um pouco dessa carga, né, desse momento emocional deles, porque se for ficar só preso no que a linha da história quer contar, eu acho que se perde muito. E a gente sabe que eles têm outras cargas, eles têm outros problemas, eles têm a realidade deles lá, os probleminhas deles lá. E quando a Robin nota, né, que o Will tá faltando essa parte de se autoconhecer antes de partir, né, do conhecimento do outro, vir do outro, né, se entender primeiro, é um momento muito gostoso de escutar, né. Eu não sei como foi montado o texto, né, ainda não saiu muita coisa do behind the scenes, mas eu fiquei muito curiosa na questão de como eles desenvolveram essa parte da trama, porque ficou muito emotivo. Eu acho que muita gente se identificou e pensou, verdade, eu era assim quando eu era mais novo, eu era mais liberto, eu era mais sorridente, eu não me colocava tantas barreiras. E ainda nesses aspectos que entram na questão da sexualidade do Will, ele mesmo se entendendo que ele sempre foi daquele jeito, é o jeitinho dele, ele tomando, tipo, eu sempre fui desse jeito e eu gosto. E quando também a Robin vê, né, de quem ele gosta, aí eu achei mais interessante ainda, porque ela só dá um sorrisinho e acaba a cena. Então, ela entendeu mais ou menos o quão é delicado ter aquela abordagem para ele, porque nas cenas que ele viu ela com a Vicky, as cenas que tá ali no hospital e ele pergunta como que funciona, né, a dinâmica das duas, e como ela, né, soube, aí ele foi tentando dar os primeiros passos dele ali para ver se ele é correspondido de alguma forma. Então eu achei muito bonito esse espaço que deram. Bonita a frase que a Robin fala, né? De parar de ter medo de quem realmente é, né? Tipo, não ter medo de quem a gente é. Né? Eu acho que ele tava precisando desse abraço, assim, desse. Não vou dizer um empurrãozinho, acho que muito mais um abraço de tipo, cara, ama quem tu é, te sente livre pra ser quem tu é e confia em ti, né? Confia no que tu sente. Acho que isso ajudou, né? Muito o Will a ter essa aceitação e conseguir ganhar essa força, né? Que ele precisava, para essa força e confiança de parar de se colocar de para baixo, de se sentir deslocado, de aceitar quem ele é e querer viver do jeito que ele é. Então acho que foi muito bonito a Robin ter essa figura de apoio para ele aqui nos episódios até agora, né? Também que ela fala que é bem legal é de parar de achar que a resposta tá no outro, que a resposta sempre tá dentro da gente, né? Então é bem legal o flashback que tem de quando ele e o Mike, né, se conhecem, que inclusive foi a cena que o Mike descreveu para ele lá na segunda temporada, quando ele estava preso lá naquela casinha lá, né? E foi o despertar dele. Então isso foi muito legal, né? E não sei se vocês perceberam que nós somos tapeados pelo trailer de Stranger Things, hein? Vocês lembram que quando saiu o trailer, aquela cena que o Vecna levanta ele fala assim, William, você vai me ajudar. One last time. Eu fiquei esperando essa fala dele. Aí, na hora que eu vi que não teve, eu falei, mas rapaz, a Netflix tapeou a gente. Diga aí, plantaram uma frase que não existia nessa cena pra, enfim, gerar comoção. Que também tem esse negócio de pegar o áudio futuro e jogar ali, né? Então, fica aí... Trocaram a ordem. Jogado nas costas do editor. Mas se não tiver também, aí é ele falando com a gente. Ou foi uma enganação, né? Uma armadilha pra gente. Ou, de fato, foi uma edição ali que pegaram a fala que vai acontecer lá pra frente. E se acontecer depois do final desse quarto episódio, é ainda mais interessante saber como o Vecna vai utilizar o Will. Mas ficou o Vecna lá cagando tese e eu esperando a frase. Cadê a frase? Vamos, Vecna, vamos? Fala, desembucha.
E foi muito legal, porque ele basicamente deu uma humilhada no Will, né? Tipo assim, nossa, William, foi tão fácil te quebrar, né? Tinha não sei o quê. No final, nossa, cara, na hora que eu vi só o Demogorgon congelado, eu me arrepiei todinha. Eu disse, caralho. E tipo, eu acho que o Vecna não tá ligado, sabe, desses poderes do Will. Tipo, isso foi um efeito colateral que ele não estava esperando, né? E aí, eu sinto que agora vai ser muito poderoso, porque nós temos a Eleven, nós vamos ter o Will e nós temos a Kali. Se você escutou, você ouvinte, escutou os nossos programas, nós falamos sobre a segunda temporada aqui. Nós, inclusive, né, levantamos a possibilidade da Kali aparecer aqui na última temporada. E está confirmada a nossa suposição, né, de que ela realmente voltou. Ou seja, a participação dela na segunda temporada não foi meramente jogada. Vai ter, né, ela vai desempenhar um papel aqui para a batalha final que faz todo sentido, porque convenhamos, na hora que a Eleven falou que tinha alguém muito poderoso lá dentro, que ela tinha certeza de que era o Vecna, eu já saquei logo, eu falei, não é possível que esses militares aí conseguiram capturar o cara, não faz sentido. E aí eu fiquei... Eu acho que vai fazer muito coerência com essa linha de raciocínio, que é, eles não conseguiram capturar a OMS até agora, como que eles iam capturar o Vecna? Eles não conseguem tomar conta de crianças, como ele ia capturar o Vecna? É simples. Tipo, como que você vai capturar justamente o cara brabo da história? Não faz sentido algum, entendeu? Então, assim, vou falar assim, a gente tinha um laboratório. O laboratório nunca conseguiu ir atrás da Eleven. A gente tem os militares. Os militares estavam tendo um perdido da Eleven. Não faz sentido algum terem capturado o Vecna. Tá certo, falei, que botaram a Sarah Connor, né? De um exterminador do futuro. Mas eu pensei, acho pouco provável. Outro ponto que a gente falou no podcast, quem não escutou, realmente escute, porque eu acho muito relevante levar isso em consideração, porque a Kali ia ficar um arco muito perdido ali da temporada para simplesmente a Kali fazer uma ponta ali e sumir. E a conexão das duas, a sala do arco-íris e tudo mais, né? Eu acho muito legal. E fora que eu vi uma teoria muito sensacional, que é para derrotar Vecna, que é o que está na quarta temporada, que é o dado, inclusive, que a Erika rola, precisa dar um 20. E daí o pessoal tá fazendo, mais 11 mais 8 é 19. O William foi a primeira pessoa a entrar. Então, 8 mais 11 mais 1 dá 20. Aí eu falei, cara, não a teoria que o pessoal tá indo. Tá muito sensacional isso. Bom, falamos de Vecna, né? E aí, eu queria falar sobre a parede nojenta. Gente, o que é aquilo? Aquela parede de carne insalubre, que negócio horroroso. E que, tipo, a gente não... O Dustin descobriu que, na verdade, é o entorno do laboratório, né? E aí a Eleven não consegue penetrar ali, né? Ela não consegue com a mente ali no vazio, ela não consegue penetrar. E a Holly e o Vecna estão justamente ali. Será que depois de ter saído todo fudido, né, que a Nancy tacou terror, todo mundo tacou fogo no Vecna, o Vecna saiu só o churrasco no final da quarta temporada. Será que ele construiu aquilo ali como meio que uma muralha de proteção para ele conseguir trazer as crianças, né? Porque ele até fala para a Holly ali no café da manhã, né, que o Derek vai chegar amanhã, então ele vai trazer as crianças para lá. E aí ele construiu essa muralha ali meio que para se proteger e conseguir concluir o plano dele. O que vocês acham? Uma espécie de redoma, de barreira que ele construiu, né, nesse raio ali de Hawkins, para concentrar, né, o que ele está fazendo. Também conseguir, de certa forma, se esconder, né? Porque foi daí que a Eleven, por exemplo, não conseguia sentir a presença dele. Mas
Mas até eu tinha pensado antes de ter a explicação que a Holly, por exemplo, tá na mente do Vecna, que atrás daquela barreira ele tinha criado aquela ficção ali, sabe? Da casa bonitinha, da floresta. Por isso que ele falava pra não ir pra floresta, né? Uhum. Mas depois, quando se explica o porquê dele não ir pra floresta, da Holly não poder ir pra floresta, né? Porque ele sabia quem estava por lá, acho que funciona mais como isso, como uma barreira que ele criou em torno ali, eu não sei o quanto de Hawkins que a circunferência pega ali, se é a grande parte de Hawkins ou se é toda Hawkins, por exemplo, porque se for toda Hawkins ou uma grande parte de Hawkins, também dá pra gente tentar conectar que ele isolou Hawkins, né? Assim como os militares criaram uma redoma, né, em Hawkins no mundo real, o Vecna criou no mundo invertido para conseguir concentrar os esforços dele, sabe? Então, tipo, acho que iria nessa linha. E você falando dos militares. Gente, na hora que eu vi que os militares construíram uma base dentro do mundo invertido, eu fiquei pensando, tal burrice não poderia ser maior. Eu só me lembrei da gente comentando do episódio 5 de It, né, do plano burro, tipo, vamos lá pra Toca do Leão, e os militares, que inclusive aqui também são, esse episódio 5 também está aqui no Degustando Série de It, Bem-vindos a Derry. Eu falei, nossa, gente, mas os Estados Unidos não perdem a oportunidade de querer, né, fazer uma merdinha assim. Eu acho meio furado. E eu vou explicar o porquê. Porque, assim, na primeira temporada, a que eles estão tendo contato com o Upside Down, eles estão vestindo roupas que protegem eles do mundo exterior. Como se lá fosse tóxico. Aí, a gente vê as crianças entrando e saindo de lá, e meio no meio das ideias, porque o ambiente seria tóxico. Aí na quarta temporada, a gente tem um furo onde eles entram e saem e o ambiente já não tá tóxico, vou falar assim. Aí, como que tem uma base militar lá dentro? Cadê os Demogorgons? Cadê os Demodogs? Cadê os Demobats pra ir atrás desse povo? Não faz sentido nenhum. Como que eles entraram lá? Se eles estão apanhando, né, pra defender as crianças por Demogorgons, como que Demobats, como que os Demogorgons mesmo não estão lá? Como que os bichos do Upside Down não atacaram o pessoal que fez simplesmente um negócio enorme lá do exército? Não fez sentido algum. Não fez sentido nenhum. As que eles usavam é como se eles estivessem se protegendo, na verdade, é como se fosse da radiação, né? E agora eles estão lá no Upside Down, tá? Tipo, eu falei, nossa, mas eles construíram tudo, literalmente, eles construíram a base, levaram os equipamentos, tudo, os Paranauê, com caminhão, caralho, a 4, e não tem bicho, não. Né? Aí na teoria aqui a minha cabeça pensou, será que eles botaram aqueles negócios lá, a kryptonita da Eleven, e espantou os bichos? Não sei, tô realmente furada. Então, é uma coisa também legal de a gente falar depois, mas sobre a base em específico, eu até achei por um momento que poderia ser o Vecna ter deixado, sabe? Do tipo assim, tô nem aí pra vocês são tão, né, tipo, são tão ridículos pra mim que façam o que vocês querem aí. E também, talvez, eles sabendo que os militares estavam com a Kali, né? Com a Kali presa. Então, pra ele, talvez, eles tendo a Kali presa ali, né? Pra ele era uma ameaça a menos, né? Então, até ele tenha deixado isso acontecer. Porque quando o Vecna quis atacar os militares, vide lá quando o Hopper tá no caminhão lá e os Demogorgons atacam os caminhões, cara, não deu nem graça, entendeu? Então como é que eles construíram uma base ali? O Vecna tem que ter deixado, não tem como eles terem forçado a construir uma base ali. Faz sentido, e eu lembro que a Eleven ficou batendo muito na tecla do Hopper, do cara que fez xixi na barreira, né? Como ela ficou com a teoria de que, tipo, ele sabe o que é isso, porque ele fez xixi lá, entendeu? E quando o cara fez xixi, não sei se vocês viram que levantou uma fumacinha, como se tivesse meio que corroído, alguma coisa assim, né? Então, isso que o Rodrigo falou também, a gente tem aí esses dois contrapontos, ou que foi furada, ou que o Vecna deixou
E a doutora lá, a doutora Kay, conseguiu descobrir o que é aquela barreira para os caras se sentir até seguro de estar mijando no negócio, né? Uma outra questão que eu ia perguntar da Kryptonita da Eleven, vocês acham que o equipamento que foi desenvolvido, ele não precisa da Kali, porque a sala que eles entram tá cheio daqueles negócios em volta dela e ela tá com os negocinhos presos aqui, né? E aí eu fiquei pensando, será que é ela que gera essa onda? Ou será que eles também estavam enfraquecendo ela com esse negócio ligado o tempo inteiro ali com ela? O que vocês acham? A segunda linha, assim, acho que eles estavam... até por isso que a Eleven não conseguia sentir, né, de fato, quem estava ali dentro, né? E talvez ela possa ter até se confundido. Por exemplo, quando ela fala que tinha um ser muito poderoso ali dentro, talvez essa energia da Kryptonita tivesse tão forte ali que criava essa sensação dela de energia poderosa ali dentro, sabe? Porque da mesma forma como está bloqueando uma pessoa que tem os poderes psíquicos e tem poderes fortes, vou dizer assim, tu precisa de uma força tal qual parecida, né? Pra anular aquilo, né? Então, é que nem a Eleven, tu precisa eles precisavam colocar a Kryptonita ali, tipo, direcionada nela, né? Que nem no laboratório, ligar uma antena em cada ponta da sala para conseguir anular ela, porque ela tem um poder muito grande. Então pode ser que também que essa foi a forma como a Eleven ela tenta forçar, e aí não consegue chegar lá no que tá atrás da porta, quase que o soldado, sei lá, explode a cabeça dele. Penso que seja isso, que eles estivessem utilizando mais ali para conseguir anular a Kali e ela não conseguir, de alguma forma, se conectar com alguém para soltar ela ou ela mesma se libertar ali, né? Realmente faz sentido. Vou falar assim, quando a gente vê, né, a Eleven ali, tipo, tapando os ouvidos e não sustentando o próprio corpo, também abre muita teoria, né, de como a Kali foi capturada, né? A gente não sabe exatamente quando ela foi capturada. Talvez a gente tenha ela mencionando alguma coisinha assim, já que as duas estão juntas agora. Mas vou falar assim, também fica naquele negócio, na questão do Upside Down mesmo. A Kali também tá ali como um senso de proteção para todos eles, né? Porque ela é o ser poderoso que tá ali entre eles. E fora que os estudos que a gente também viu com os outros elementos que eles se uniram, né? Tem aquele negócio, tipo uma serpente lá, que sente o medo. E o que me lembrou também, se eu não me engano, foi com os russos, né? Que a gente viu aquela fumaça e tudo mais, aprisionada. Tipo uma poeira, né? Uma poeira que ficava se mexendo, né? Uhum. Isso. Então, eu vou falar assim, tem muitos elementos do Upside Down que cada um, na verdade, a gente vê que reage de uma forma, né? Para sair do transe do Vecna, colocar uma música. Mas o legal, o ruído atrapalha, o tipo do ruído, o tipo do hertz ali, que tá indo na Eleven também, o jeito que vai no ouvido dela e ela fica meio tonta, né? Aí a gente fica pensando, cada um ali vai ter realmente o seu ponto de falha, né? Do que tá afetando. Fora o calor. Então, eu acho que ficou bem mostragem, isso falha isso pega isso pega isso, e então como está sendo trabalhado os elementos mesmo, e esses pontos que o Rodrigo também trouxe, foi bem interessante. Realmente foi uma abordagem muito boa sobre essa Kryptonita dela. Bem que a doutora Kay estava atrás dela há mais tempo do que efetivamente ela está de volta a Hawkins, né? Então, ela tá junto com os militares, e o cara que é militar, ele estava contra o experimento do projeto Nina, o que me leva a crer que ela tá atrás da Eleven já tem, um tempão, né? Porque aparentemente os militares não aprovavam, né, esse projeto que o Brenner estava fazendo, né? É aquele tal negócio, né? O homem nunca vai gostar de algo que ele não consegue controlar.
Ponto. Então, o Brenner, ele tinha uma obsessão por isso, né? Por interesses pessoais, inclusive. Mas deu a entender que ela estava ali. E ela abrindo, gente, o bicho só me fez lembrar de Alien. Não sei se vocês assistiram Alien Nerf, mas me lembrou muito, porque o cara dissecou o facehugger e eu só tava lembrando da mulher mexendo naquele negócio com a maior tranquilidade do mundo. E eu, senhora... Que tranquilidade. Realmente, quando você tá vendo, você fala assim, ai, mas nossa, tá parecendo tanta cena de um negócio que eu já vi. Aí quando você fala, que da hora, lembrou outra coisa assim, e você fica. Depois daqui a pouco você começa a fazer, cadê? E se eles fizerem isso? E se eles estão fazendo aquilo? Aí você começa, tipo, teorizar mais ou menos o que tá indo naquela linha de pensamento, sabe? Do que foi aquela obra. Aí você fala, nossa, verdade, é cabível, né? Então, eu achei bem legal. O que eu achei curioso, por que vocês acham que o Vecna incorporou, né, essa persona do Mr. Watsit, bonzinho? Ele se deu ao trabalho de criar essa ilusão com as crianças, porque a Quill não teve essa... não, minha filha, pegou a criança, sequestrou no meio da noite, foi horrível, causou um trauma na criança, mas com essas não, ele tá ali montando toda, né, um cenário, uma narrativa, e eu fiquei, mas por quê? Vocês chegaram a indagar sobre isso? Entendeu? Vocês viram, inclusive, a indireta que a HBO soltou? Sim, muito bom. Gente, realmente, eu acho que ficou muito nessa questão de ser a armadilha perfeita, tal como a gente tem, vou falar assim, a gente tem elementos do Stephen King por toda parte em Stranger Things, né? E eu acho que eles iam continuar bebendo desses elementos. Da mesma forma que, assim, palhaços, né, são atrativos para crianças, pessoas carismáticas ali, né? A gente sempre fala, não fala com estranho, deixa pequeno para criança. Por mais, se alguém te oferecer doce, recusa. E eu acho que vai muito nessa pegada também de mostrar que nem sempre a pessoa mais gentil é a pessoa que tá sendo bondosa de fato com você. Ele é gentil, ele é solidário, ele é amigável. E é por isso que eu vou falar assim, eu chamo ele de grande coelho desse negócio, porque ele tá pegando as crianças e levando pra toca. Né? Então, eu acho que ele passa essa sensação de confiança, ele não, vou falar assim, a estratégia dele com o Will não funcionou, então ele tá pegando outras partes das crianças, porque as crianças já vão conversar com ele, já vão vir com mais facilidade para ele, vou falar assim, livres na vontade lá de ir com ele, elas podem se abrir de traumas, as vulnerabilidades, ele vai direto no que está afetando elas. E ele vai convencendo elas a ir visitá-lo e fica naquela também das crianças irem desaparecendo aos poucos e ninguém vai notando. Porque ele estava na escola, porque não sei o quê. E você vai vendo que ele vai pegando uma por uma, bem devagarzinho. E quando o Bill vê, né, ele tem os mesmos olhos do Vecna, e ele começa a entender que ele foi a Holly também, né, que depois ele vai ser o Derek. Então, assim, ficou muito legal. Cara, aquele menino é South Park puro. Eu não me aguentei no meu Togum com aquele molequinho. Eu ia falar exatamente isso, ele cara. É muito o South Derek... Park. Ele é totalmente o Cartman, velho. Pelo amor de Deus. Sim. Eu tava odiando ele. Eu tava odiando aquele guri. Aí quando ele... Depois que ele é sequestrado, ele vira outra pessoa, né? E aí, nossa, aí... Não, eu vou fazer não sei o que. Ele vê o Demogorgon e xingando todo mundo, não sei o quê. Não sei o quê. A morte eminente transforma a criança, gente. Não, a cabeça dele. Minha mãe faz isso, se chama não sei o que, guiado, não sei o que, visualização. E todo mundo indo pro banheirinho e ele batendo na cabecinha de cada um. Eu falei, molequinho gênio. Só que eu adorei o fato dele estar usando a mochila, acho que é do J. Joe, né? J. Joe. E eu falei, outra Os referência maravilhosa. Colocaram na mochilinha do molequinho, uma mochilinha do J. Joe, e tipo, ele entendendo os códigos, tipo, pode ir pro próximo, pode ir pro próximo. Eu falei, cara, o que a Joyce fez com essa criança? Ela conquistou o molequinho. O que você é? Você é um vencedor e não sei o quê. Eu falei, caramba, Joyce, o que você fez com o moleque? Foi muito bom. Não, mas
Eu acho que assim, o Derek é um personagem, tipo, dessa temporada e sensacional, de verdade. Mas a gente tem que falar de uma outra personagem aqui, que não é nova, mas não faz tanta parte, assim, do grupo principal, e que tem uma cena nesses 4 episódios que eu dei uma gargalhada sincera. Cara, Erika, eu te amo, Erika. Eu te amo. Quer um bolinho? Come a torta. E ela pegando a seringa, eu falei que era pra você comer o bolo, e toma. Muito psicopata americano também. Muito boa essa cena. Não, ela chorando, a atriz. E, gente, o que uma pessoa com ódio no coração, querendo se vingar de outra, não faz? Ela chorando, a atriz de Hollywood, meu filho, perdendo o Oscar. Ai, amiga, me desculpe, eu sinto muito a sua falta. Foi muito boa. E eu gostei que o professor apareceu. Não esqueceram o professor no churrasco, não deixaram ele de último nessa temporada, ele apareceu. É muito importante, porque ele ajudou os meninos na primeira temporada de uma forma que eu acabei sentindo falta, eu acho que muita gente acabou sentindo falta, de elementos que tinham na primeira temporada que na segunda e na terceira ficaram sem. Né? Igual eu falei, eu acho que a 4ª temporada é a que mais se assemelha à primeira, mas ao mesmo tempo ficou faltando alguns elementos, tipo, o professor que ajudou eles o tempo todo, o Dustin ia tirar dúvidas com ele o tempo todo, e fazia teorias de como podia fazer o buraco de minhoca e tudo mais. Eu acho que ficou faltando certos elementos que, tudo bem, a gente tinha o Dustin ali para explicar, porque o Dustin, eu vou falar assim, é o mais nerd ali e mais geek de fato. Mas eu acho que ficou faltando isso, esses pequenos elementos na segunda temporada, nem que fosse tipo, um episódio só, ajudando eles de alguma forma, tipo, por que você me ligou, perguntou isso, sabe? Que foram coisas da primeira temporada, e resgatar esses primeiros elementos, eu acho sensacional, é muito bom. E de novo, eu tô sentindo, de novo, a mesma pegada da primeira temporada, já no começo agora da 5ª temporada. E tem que ter, porque essa é a essência. E foi isso que deu o estopim para todo mundo chegar até agora, aonde a série tá. E assim, eu acho a segunda e a terceira um pouco mais distante da linha que eles estavam querendo, mas são explicações que eles precisavam dar para culminar no que a gente tá agora. Porque então, eu acho que, tipo, é muito importante a gente voltar a lembrar que a Max ainda tá ali, né? Porque muita gente ficou teorizando, a Max morreu, de fato. E ela concorda, né? Morri. Mas eu tô viva, eu tô presa aqui. E aí eu acho que o que mais me incomoda é ela sabe a saída, mas ela tem medo de chegar nessa saída de novo e encontrar o Vecna. Eu vou falar assim... E ela quase conseguiu escapar, né? Tipo assim, a gente vê que aquela cena do hospital que tá ela com o Lucas, né? Que a música terapia, ela de fato estava funcionando, né? E sim. Aí, por um breve momento, acaba a música e cai a conexão com ela ia real. Sair, a música acabou e tipo, você vê o Lucas colocando de novo a música pra tocar e a música dá um erro. A música tem um problema ali, ele fica só um ruído. E eu acho que, assim, a nossa querida Merida, que eu acho que tá muito parecida com a Merida, de fato, vou falar assim, ela vai servir para auxiliar ali de alguma forma, porque ela pode resgatar essas crianças se todas forem parar na casa do Henry, né, que tá ali, ela ir pegando essas crianças e levando devagarzinho todas para dentro daquela muralha, né, daquele espaço que ela tá, e aos poucos, ela e a Holly terem contatos ali e conseguirem tirar todas essas 12 crianças que vão parar no Upside Down, porque ele tá tentando recolher 12 crianças para finalmente o Devorador de Mentes, nosso querido Devorador de Mentes aqui, se sustentar de alguma forma. É porque, tipo, ele não tem de fato essa forma aqui é mais ligando aquele fato das aranhas, né, do que ele conseguiu enxergar e depois do contato dele e tudo mais. Então, assim, e quando ela vê que para sair de lá, de novo, voltar naquela parte onde ela foi capturada, eu acho que deu também um pouco de ansiedade nela. Uhum. Então, é um labirinto, porque ela vai lá e fica presa no looping e volta, e para achar a saída de novo.
Então, eu acho que ficou cômodo para ela. Ela não tem como sair de lá com uma facilidade. E eu gostei bastante da Holly ter mencionado, né, a questão da dobra no tempo, a questão do Kamatros, né? Então, assim, a gente vai ter esses desdobramentos que talvez explique porque que ela, vou falar assim, eu já tava pontuando, né, a dela de ser quase o chapeleiro maluco ali pra Alice, né, pra Holly, ela vai ficar numa festa do chá infinita, e até ela ficar louca realmente. Então, eu queria entender o que vocês acham, qual que vai ser o desdobramento, se realmente a Max vai acabar descansando também no final de tudo isso, porque ela já tá presa lá há 1 ano, ou se vocês acham que ela realmente vai ter alguma salvação. Tem uma salvação, mas eu discordo um pouco do que tu falou, Soli. Só um ponto específico que eu acho que ela vai ajudar a Holly a salvar as crianças, mas ela em si não vai conseguir tirar as crianças de lá, porque, tipo, quando ela acordar, enfim, recuperar a consciência, o corpo dela tá no mundo real, sabe? O corpo da Holly tá no mundo invertido. Então acho que ela vai... e elas estão numa prisão do sonho, né? Tipo, literalmente uma hora do pesadelo. Então as crianças que agora também vão estar ali naquele casulo, elas vão também acordar naquele mundo ali, né? Naquele mundo bonitinho. Então acho que elas vão ser meio que o agente do caos, sabe? De dentro pra fora. Acho que elas vão ser super importantes para que de dentro pra fora consigam quebrar a mente do Vecna, e enquanto isso o grupo do lado de fora tá atacando ele de fora para dentro, né? Então acho que é super importante a gente pensar que a gente tem nessa temporada várias divisões, né? E até a Alico falou sobre isso, várias divisões, mas que convergem para o mesmo ponto, derrotar o Vecna. Então seja do lado de fora, seja no mundo real, seja no mundo invertido, seja na mente do Vecna. Todos aqui estão focados nisso. E eu acho que a Max vai sobreviver. Pelo menos acho que a Max vai acordar. Se ela vai sobreviver até o final da temporada, não sei, mas acho que ela vai acordar e vai ter o reencontro com o Lucas. E também tem que destacar aqui, acho que a gente se alguém quer falar um pouco mais sobre a Max, mas tem que destacar aqui, mais uma vez, Nancy, né? Nancy sendo uma personagem foda. Tipo, sangue no olho, tá ligado? Pegaram a minha família... Pegaram a minha irmã, tentaram matar meus pais, e eu vou ficar aqui me preocupando com dois homens das cavernas brigando por mim? Pelo amor de Deus, que encheção de saco, né? Muito bom a Nancy, e o peso dela, né? Tipo, naquele episódio que ela tá no hospital lavando a mão cheia de sangue, assim, tipo, cara, que cena pesada, assim. E aí ela meio que, a partir dali que ela reage, né, com aquilo que aconteceu, e espingarda na mão e bala no Demogorgon, velho. A questão dos pais da Nancy e tudo mais, gente, eu tava em alta comemoração, comendo meu fine e pensando, o pai dela vai morrer, puta merda, finalmente! Pô, caramba, cara, a pessoa que eu mais queria que morresse nessa temporada era esse macho chato, inútil. Todo mundo tava teorizando que ele tinha que morrer. Não, na hora que começou todo o negócio... A Ju... Assim, todo mundo preocupa, todo mundo não, mas as pessoas olhando assim, meu Deus, ele vai ser mutilado, não sei o que, e a Gil, vai, morre, chato. Nossa, morre. eu tipo, nossa, já tá no quintal, já tá pronto pro abate, morre, desgraça, e a desgraça não morreu ainda, a esposa dele teve que fazer todo o trabalho, gente, que homem mole, pra tudo, pra tudo. Não, palmas pra Karen. Não, maravilhosa. Caraca, mãezona. Ela quebrando a garrafa de vinho aqui, ó. Pá! E vem. Filha. Não, o outro lá com um taquinho só. Minha filha quebrou e ela. Eu falei, aí sim, viu, meu amigo? Aí sim. Tá vendo só a prova de quem é que tinha que ter morrido? Era ela, inútil, não faz nada. Ai, só dá trabalho e enche o saco. Mas. Indo por parte, né, do que vocês trouxeram da Max, eu fiquei muito surpresa com a aparição dela, de verdade, assim. E foi um paralelo muito interessante que eles fizeram, justamente dela tá com... Ela tá, entre aspas, ela sobreviveu, né? Ela tá naquele coma, mas ela sobreviveu, mas ela tá presa. Então, isso ficou muito forte. E eu concordo com o que o Rodrigo falou. Eu acho que ela vai ser essencial
para conseguir ajudar as crianças. Tirar de lá, eu acho que não sei como seria possível. Até porque, como o Rô falou, elas vão acordar em mundos diferentes, né? Mas eu fiquei muito positiva quando ela fala pra Holly, eu tenho um plano e eu vou tirar a gente daqui. E aí, essa teoria de quebrar o Vecna de dentro para fora também faz muito sentido, porque o maior trauma dele tá lá dentro, né? Tá lá naquela memória ali. Então, eu acho que vai rolar isso e achei impressionante o protagonismo da Holly nessa temporada. Gente, que princesa, que A menina preciosidade. é realmente uma Wheeler, né? Porque a Nancy é sensacional. O Mike tá tendo um espaço. E se vocês forem ver, tem uma montagem muito boa durante, né? Eles vão falando o plano. Quem tá comandando é a Nancy de um lado e o Mike do outro. E o texto é muito bem encaixado, porque onde um termina, o outro já começa. E fica, tipo, os dois, sabe? Falando o texto ali e realmente mostra como os Wheeler estão realmente dentro do negócio. E eu vou falar assim, é que a gente de fato não sabe o que aconteceu com o Henry daquelas 12 horas que ele desapareceu, né? Quando a gente vai falar da questão da obra do teatro. Mas assim, seja lá o que aconteceu com ele quando ele entrou na caverna, cara, pra ele foi brutal, de fato. A gente não tem como mudar isso. E realmente, nesse ponto que o Rodrigo levantou, igual eu já tinha falado anteriormente, a gente sabe que a Max tá ali por mente, ela não tá ali por corpo. E foi o que ela já falou pra Holly, você tá aqui porque você está aqui. Diferente de mim, que meu corpo ainda tá lá no hospital e você sabe que eu tô lá, e como que eu posso estar aqui ao mesmo tempo, né? E então, assim, tem vários aspectos da dimensão X que é um total, assim, não sei dizer ainda, e eu espero que eles abordem mais sobre o que aconteceu com a família Creel e por que essa sombra foi até, né, o Henry, porque ele realmente ele só vai capturar crianças da mesma idade. Né, ele volta lá, ele talvez ele fique assombrado de novo com o que aconteceu com ele. Talvez tenha acontecido exatamente da forma que aconteceu com o Will. Então é um incômodo para ele. Talvez ele esteja tentando essa abordagem de uma forma diferente, né? Porque vou falar assim, vamos lá, até o final da temporada a gente pode realmente descobrir que o plano em si é do Devorador de Mentes, né? E ali o Vecna é realmente uma peça no meio disso tudo. Que ele foi capturado e que já tinha um negócio por trás de tudo isso, e a gente está vendo realmente o desdobramento do que está acontecendo e que vai atingir outras crianças ali. E pensar, né, do que vai ser o contato da gente com essa anomalia primária, né, que aconteceu. E eles deixarem bem explicados, pra, de fato, vou falar assim, tem muita gente que não vai ter contato com a peça de teatro, então eles precisam realmente deixar exposto para todos nós, da forma que for, porque, por exemplo, tal como a gente sabe que tem um universo expandido de Star Wars, tem gente que só tem contato com uma série ou outra, ou só teve contato com os filmes e não tem conhecimento do que acontece numa HQ, não tem conhecimento do que acontece num jogo. Aí fica um personagem jogado lá e a gente precisa tentar interpretar ou ir atrás de alguém que tenha consumido outras obras para explicar. E isso, ficar dependendo de explicação de showrunner, ficar dependendo de explicação dos outros para você absorver o que está acontecendo na série é muito chato. E foi o que mais aconteceu em Game of Thrones, por exemplo. O tempo todo, final de episódio, tinha que ir lá, os diretores, as pessoas que escreveram, explicarem o que aconteceu, o porquê daquilo. Então, se vocês forem parados para explicar o negócio, faça um negócio bem feito, né? Então, é o que a gente precisa por hora. E explicar justamente que será que vai aparecer, sei lá, uma breve explicação, né, do quem é o Martin Brenner, por que teve o Projeto Filadélfia, o porquê que o Vecna é do jeito que é. Então é muita coisinha ainda para poder preencher. Acho que vai ter essa explicação, não sei se tão detalhada assim, porque eles também vão tentar vender a peça, né? A gente sabe como é que é.
mas eu acho que eles vão explicar pra gente que o que é o trauma do Henry em relação à caverna, né? A gente sabe já que ele que ele foi o 01, que ele foi o primeiro do Brenner. Talvez a gente vai ver uma versão mais nova do Brenner aqui, né? Pegando ele ali pós o contato com a dimensão X. Mas eu sinto que esse trauma do Henry, né? Do Henry Creel / Vecna é porque naquele dia aquela caverna mudou a vida dele, sabe? Ele deixou de ser uma criança, de ser uma pessoa normal e entrou nesse mundo, né, invertido, literalmente, né? Então, esse primeiro contato com esse ser maligno, com essa aura maligna, enfim, que ele acabou ganhando poderes com isso, mudou a vida dele completamente, né? Então, foi um efeito... Foi ali o dia em que tudo mudou e dali pra frente foi um efeito colateral, né, desse viés maligno que ele acabou gerando nele e aí a partir disso ele se tornou o Vecna, né? Ele se torna o Vecna a partir do que a Eleven fez com ele. Não, ali ele já era o Vecna, né? Ali naquele dia na caverna ele se torna o Vecna. O Vecna desfigurado que a gente vê aqui, sim, foi criado, né, naquele embate que ele teve com a Eleven lá atrás no laboratório. Mas o caráter do Vecna, a personalidade do Vecna, ela começou ali naquela caverna. E talvez esse seja o trauma dele. Né, ele reluta, né, dentro dele, a versão dele, Henry Creel, tem lá no fundo do Vecna ainda aquela sensação de que se ele não tivesse entrado naquela caverna, ele poderia ter tido uma vida completamente diferente, ter tido uma família, né? Enfim, acho que isso é o que vai quebrar o Vecna, pode quebrar o Vecna no final. Aqui, e conforme ele foi falando, só veio na minha cabeça Tom Marvolo Riddle, I'm Lord Voldemort. Muito bom, tipo, você foi falando veio exatamente essa versão da minha cabeça, sabe? Porque a gente tem, eu vou falar assim, a gente usa de outros elementos que a gente já conhece da cultura pop pra gente tentar entender essas coisas novas que estão surgindo, né? E, tipo assim, eu vou falar assim, nada é novo, tudo é reciclado. Então, a gente sempre fica indo atrás de referências, tentando entender esse posicionamento. E, de fato, é muito bom. Me deu um negócio muito nostálgico aqui de Câmara Secreta, sabe? Eu vou te dar mais um. É que nem o Will ali no final do 4º episódio, pra mim é completamente um patrono. Ele tá tendo as boas memórias dele pra conseguir ter a força, porque o patrono em si no Harry Potter é uma metáfora da depressão, né? Os dementadores. Né? Então, tipo assim, tu encontra nas tuas lembranças mais felizes a força pra conseguir uma magia contra aqueles seres que estão ali para sugar o que tu tem de bom e te deixar completamente triste, completamente depressivo. Exatamente, né? Exatamente. E aqui o Will tava ali daquela sensação talvez um pouco quanto depressiva, e aí a partir das lembranças boas que ele tem, do entendimento de quem ele é, que ele conseguiu ter a força para sugar, né, canalizar os poderes do Vecna e afurar o que aconteceu ali no final do 4º episódio. Gente, eu tô ansioso, porque assim... só dia 25 de dezembro. Só dia 25 Exato. de dezembro. A vontade de ficar revendo esses 4 episódios e ficar procurando mais coisa pra fofocar é muito grande. Porque o tempo todo eu fico assim... Will Byers, the boy who lived, I can't touch you. E eu fico com isso na cabeça muito Potterhead em alguns momentos, porque não tem como. É uma coisa que conquistou muita gente e fez parte da infância de muita gente. E quantas vezes a gente viu e reviu isso daí, né? E vou falar assim, o tempo todo a gente fica atrás de justamente esses elementos, porque ver e rever, né, e a gente voltar a teorizar e ter de novo esse contato, eu acho que, de novo, justifica eles terem deixado para Natal, é um presentão da Netflix pra gente, aí esse despecho, vou falar assim, sendo bom, sendo triste, sendo trágico, faz parte. Então, eu acho que é isso. Final de ano especial, de fato, né? Natal e Ano Novo, Netflix. Com emoções. Com emoções. Já é para começar o ano chorando, né? Porque eu acho que vai ser bem, bem emocionante. Eu já chorei nesses 4 episódios, o Hopper indo lá cheio de
bomba pregada nos peitos. Eu falei, ô, meu filho, de novo isso, cara? Não faz. Quando ele fala, eu te amo, Jane. É isso, maluco. Toda vida, missão suicida, bicho. Você tá preparado pra tudo, né? Mas, enfim, fiquei. Mas é isso, gente. Não, a gente sabe que no meio de uma guerra não tem como sair todo mundo vivo, não. Então, para eles estarem dizendo que estão com medo da reação das pessoas acharem que vai ser um Game of Thrones, eles vão ter que assumir o risco que eles não assumiram em todas as outras temporadas, que é matar a protagonista. Então... Ai, que ódio. Eu acabei esquecendo até de falar no último podcast que, por exemplo, o Ed, ele tomou muito essa proporção do que o Steve era, né? Porque o Steve era pra ter morrido na primeira temporada. Isso. Só que os produtores gostaram tanto do Joe que eles acabaram deixando o Steve na série. Então, assim, eu acredito que o luto do Dustin era pra vir do luto que ele sentia pelo Steve e não necessariamente pelo Ed. E a gente tem toda uma questão ainda do Ed sofrer meio que a estranha ali, né? O túmulo pichado. Eles ainda estão sofrendo as consequências, né? Do Hellfire ali, do que passou. A pessoa não acredita que, tipo, o Ed foi o grande vilão ali, ó, o satanismo e tudo mais. Mas o legal é que o Dustin continua ali fazendo a homenagem dele. Tá que ele não faz de um jeito muito saudável, né? Vou falar assim, porque o tempo todo o pessoal fica ali, Dustin, maneira, Dustin, se segura. A gente entende o que você tá passando, mas dá uma maneirada. E ele tá muito mais agressivo. E o tempo todo agora a gente tá vendo 2 pontos, né? Ele e o Henderson, eles não param de brigar. Então, e fora que a surra, né, que o Dustin leva ali naquela cena que ele tá limpando o túmulo do Ed e coloca aquela pichação. Então, é bem pesado esse momento. O Steve tá em vários conflitos, né? Ele na disputa de macho alfa com a Nancy, que sinceramente não suporto. Por favor, no final eu tô torcendo pra Nancy não ficar com ninguém. E essa questão com o Dustin, né? Ele e o Dustin têm uma energia meio, né? De tipo assim, meio casal e ao mesmo tempo meio pai e filho. Eu não aguentei o Steve falando pra Robin, você escutou esse tom que ele falou comigo? Foi muito pai, assim, sabe? E realmente a gente tem uma energia mais sombria no Dustin nessa temporada. E ele também meio cansado, né, de ser a pessoa que tem que estar sempre ensinando coisas que ninguém quer aprender, né? De tipo assim, sempre estar ali. E uma coisa que eu achei interessante que ele falou e que eu realmente pensei que talvez eu, Juliana, agiria igual, é quando todo mundo fala para ele se conter, low profile, ou se misturar, e ele olha e fala assim, mas a gente nunca agiu assim, olha o que você tá falando, e os nossos princípios, os nossos valores, sabe? E aí eu senti a dor dele naquele momento, e eu teria feito muito pior com aquele cara. E botar a cobrinha de milho lá, que nada, teria feito muito pior, porque ele merecia, bicho escroto. Mas enfim, pois é, temos o Dustin nessa energia. E um adendo, gente, eu não queria ser uma pessoa dentro daquele carro com o Steve dirigindo, não. Eu tava pensando que o meu Plasil não ia fazer efeito nenhum, porque quando eu não tô dirigindo eu fico enjoada. Eu vendo aquela cena, antes mesmo dele entrar no mundo invertido, vai, freia. Eu já tinha vomitado o carro todinho. Eu falei, nossa, misericórdia. Eu acho que eu não sei se eu ia morrer de tanto passar mal ou se eu ia morrer do coração mesmo, que é muita adrenalina, né? Uma direção meio Velozes e Furiosos no mundo invertido. Só vai. Quais são as apostas de vocês de quem vai morrer, quem vai viver? E é isso aí. Apostas de quem vai viver e morrer. Gente, Eleven e Will, pra mim tá como certo. Eu acho que esses dois vão de arrasta. O resto eu não consigo opinar nesse momento, mas esses dois afirmo com certa convicção de que eu queria, não queria que ninguém morresse, exceto o pai. O pai, vamos fazer um abaixo-assinado para Netflix matar este
homem insuportável. Que exemplo de macho que não vale para nada. Dito isso, responder a pergunta da Ali, é Eleven e o Will. E Eu vocês? também acho que o Will vai pela conexão com o Vecna. Se essa conexão não for quebrada, ela vai acabar tendo esse efeito, essa consequência. E também pela ainda grande super proteção da Joy aqui, sabe? Tipo, eles estão batendo muito nessa tecla dela tá protegendo o Will, dela falando, a gente não pode te arriscar sua vida pra derrotar o Vecna. Tem essa frase, inclusive, aqui nos primeiros episódios. Então acho que não é uma fala jogada ao vento, assim. E a Eleven, aí vai doer bastante, pelo fato da conversa dela com o Mike, né? Que eles falam assim, mas o que acontece depois de tudo isso? Não, a gente pode ir pra um lugar que tenha cachoeiras, né? Ou quer dizer, não tenha cachoeiras, mas um lugar bonito e tal. Eu acho que esse lugar bonito não vai chegar, infelizmente. Olha, a minha aposta é o Hopper vai morrer mesmo, porque ele tá o tempo todo nessa jornada suicida. Eu vou falar que o Jonathan talvez morra também, porque eu acho que daí coloca um ponto final também nesse negócio de vai e vem da Nancy, ela não vai ter mais escolha, né? Vai ter só o luto ali pra compartilhar. Ou se não, o Steve, de fato, porque, vou falar assim, ele tá durando mais que a primeira temporada, que era pra ele ter durado. Steve Harrington salvando a Nancy. Isso pode salvando acontecer a Nancy, pra Robin. Eu vou falar assim, imagina se. Não, eu vou falar assim, eu não vou colocar num nível muito de dor muito grande, porque eu vou falar assim, o Dustin já tá sofrendo demais. Mas morrer salvando o Dustin ia ficar pesado. Muito pesado. Mas gente, eu acho que, assim, o menino vai ficar com depressão, anos 90, vai ficar viciado em Rivotril. Ai, não, eu não quero. a depressão já toca todos nós. Essa é a vida adulta. Mas eu acho que eu vou falar assim, a gente vai ter uma grande baixa aí, né? Não tirando. A Eleven também, eu acho que a gente vai perder a Eleven. Eu acho que a gente vai perder o Will. Talvez, vou falar assim, se por um acaso o Hopper sobreviva, né? Ele vai ficar muito triste pela perda da 11, porque vai ser a segunda filha dele ali, né? Ele perdendo, no caso. Mas eu vou colocar aí que uma parte boa do elenco, talvez, vou falar assim, parte boa não, um de cada núcleo talvez morra. Inclusive, vou falar assim, se não morrer nem a Joyce e nem o Hopper, o Murray também pode acabar indo embora, né? Porque também já é um personagem que durou bastante em várias temporadas aí. E ele, por mais que ele esteja presente. Mas coitada da Joyce, imagina, perdeu o Jonathan, perdeu o Will e perdeu o Hopper. Coitada! A mulher vai se entregar pro suicídio. Se for pra... Vou falar assim, um deles vai morrer. Vou falar assim, se não for vou falar assim, se o Will der a sorte de sobreviver, é o Jonathan que vai de arrasta. Se for ao contrário, aí também. Mas eu talvez, vou falar assim, pelas imagens que vazaram, não acho necessariamente que o Hopper vai de base. Eu também não acho, não. Eu acho, inclusive, que ele vai ficar vivo, e eu acho que é necessário ele ficar vivo com a Joyce para não acontecer o que aconteceu no outro relacionamento dele, que a filha morreu e a relação acabou. Ele vai perder. Que aconteceu no relacionamento anterior da Joyce, né? Da Joyce, exato. Eles dois, tipo assim, se vai perder o filho, pelo menos que eles fiquem juntos, gente, pra se consolar. Ai, e tem um detalhe aí. Vocês pegaram quando o Hopper vai pro mundo invertido, que ele fala pra Joy, que ainda não respondeu a minha pergunta? Sim. Ele já pediu a Joy em casamento. O único que a gente tem certeza que vai sobreviver de fato é o Mike. Entendi. Também ele é que vai escrever a história, ele vai virar o escritor. Ele que vai lançar o livro contando. Virou Once Upon a Time, ele vai ser o autor. E se você ficou nesse papo aqui com a gente, bota aqui quem é que você acha que vai morrer, entendeu? Vamos fazer um bolão. Vamos fazer um bolão. Dos vivos e mortos, né? Vamos aí fazer as nossas apostas, eis aqui, nos personagens que a gente acha que vão de arrasta.
Nós vamos nos ver após o Natal. Sim, teremos episódio aqui no Podverso da Geek novamente para a gente falar sobre os novos episódios e depois do episódio final. Então nós ainda temos 2 episódios aqui do nosso especial de Stranger Things. Fica aqui com a gente. Recadinhos finais, meus queridos Ali e Rô. Não postem spoiler dos amiguinhos no dia 25, porque tem amiguinho que vai estar ocupado com a família, só vai ter o outro dia para ver as coisas. E quem não gosta de spoiler, saia da internet para não receber uma gongada, por favor. Mas compartilha aí nós, se você gostou, se você tem aí suas teorias para o final. O meu recado é o seguinte, Feliz Natal, nos vemos. Não, brincadeira, gente. Mas até o que a Alicia comentou, né? Tipo, os próximos 3 episódios, são 3, né? Saem no dia 25, às 10 da noite. E aí depois vai ter o episódio final no dia 31. Então, pelo menos, no dia 25 já vai ter passado o Natal. E o problema é o 24 ali, né? A ceia, aí tu tem que comer peru e falar com aquele tio do pavê ou pra comer, e aí tu querendo ver a série, ele te incomodando. Então, assim, dia 25 tá safe, tá tranquilo, dá pra se organizar. É até melhor do que agora, que foi que, tipo, era uma quarta-feira, no meio da semana, e o CLT tendo que acordar cedo no outro dia, né? Então, mas o do ano novo, realmente, o do ano novo vai ser tenebroso, vai ser de dividir famílias. Mas é isso, não dê spoilers, respeite quem não consegue ver no dia, por favor, isso é importante, porque que nem eu aqui que madrugo, hoje o também madrugou, acho que a Ali também madrugou pra ver, a gente não saiu por aí postando spoiler e cagando na experiência de todo mundo. Então, vamos respeitar o coleguinha, ninguém tem o mesmo tempo de todo mundo, e nos vemos com bagulhos sinistros daqui um mês. E se você que postar spoiler, o Vecna vai entrar na sua mente, hein? Dados recados, é isso. Nos vemos próximo mês, mas teremos episódios aqui no Podverso da Geek, então já segue o podcast, avalia com as 5 estrelinhas, né, pra gente poder alcançar mais e mais exploradores aqui no nosso multiverso, e fica sempre ligado aqui, né, que sempre tá tendo novidade. E beijo! Beijo, Valeu. até o próximo salto. Até a próxima.